Irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Graças a Deus pela vida do nosso eterno. A pessoa oferece para mim, se for filho fiel. Agradeço a Deus também pelo selo da promessa, por esse amor permanece no meu coração até o presente momento. Agradeço a Deus também, esse Deus da vida. Dia 13 de novembro agora vai completar 25 anos que o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. Não tem faltado provas, lutas, mas as vitórias são maiores na nossa vida. Agradeço a Deus que morei por 13 anos ali no sul de Minas. E agora, dos meses para cá, o Senhor colocou nós em volta no estado de São Paulo, da minha comum Fonte Platina, na cidade de Águas da Prata. Trouxe e levarei saudação dessa irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, que numa quarta-feira estava eu com dinheiro de gás para comprar, e o Senhor falou em voz humana comigo: não compra o gás não, entrega na obra da piedade, que eu vou fazer uma obra. Eu agradeço a Deus que eu passei aquela parte na obra da piedade. O servo de Deus chamou nós para jantar na casa dele, fomos jantar, esquecemos daquela parte. Na quinta-feira acordei de manhã, fui fazer o café, não tinha o gás, o Senhor falou para mim: prega para o botijão que eu vou fazer uma obra. Ali Deus deu a graça de falar: botijão seja cheio no nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus que acendi aquele fogão, um fogo azulzinho, bem azulzinho, uma fé quis vacilar. Liguei para minha esposa, falei: bem, você comprou gás? Ela falou: não, deixei o dinheiro para você comprar. Falei: tá bom, depois eu compro a obra. Resumindo a obra, mandar isso foi no mês de janeiro, até dia 23 de setembro tinha gás dentro da nossa casa. O gás durou 9 meses e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus que eu contando essa obra ali no Jardim Paulista. O nosso irmão Paulinho falou que um dia também ele estava com o botijãozinho cheio dele vazio, igual o Senhor. Ele não tinha dinheiro de colocar, que ele precisava soldar alguma coisa, e ele falou: Senhor, que servo que eu sou, Senhor, não tem nem dinheiro nem para comprar o gás para me soldar a peça. E ele orou ao Senhor, falou: Senhor, faz uma obra comigo. E mandaram o gás, não deu para 9 meses, deu para 3 anos, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus também só por mais uma obra. Na nossa região, nós temos um servo de Deus, que ele trabalha com peixe, ele tem uma peixaria, e naquela noite, glória ao Senhor, ele uma noite passou 2 indivíduos lá, e jogou veneno no poço, ali do servo de Deus. Quando ele chegou de manhã, mandaram para ver os peixes dele, os peixes estavam tudo mortos, a morte tinha passado, e ele falou: Senhor, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Preciso de vender esses peixes, 7 mil quilos de peixe para vender, para pagar a tua dívida. E ele ligou para mim, eu estava longe, aleluia. Irmão Alex, ora a Deus aí para mim, meu irmão não já viu tanta obra. Mandava, eu dobrei o joelho, falei: Senhor, Lázaro estava morto fazia 4 dias, o Senhor deu vida para Lázaro, dá vida para esses peixes que eu vou glorificar o teu nome. Mandou, ele não deu 10 minutos, ele me ligou, falou: irmão Alex, eu não estou entendendo nada, os peixes estavam tudo de barriga para cima, está tudo de barriga para baixo, está tudo nadando, irmão, Senhor. Eu agradeço a Deus que a obra não parou por ali, como mexe com uma, tem que mexer com a Anvisa, a prefeitura. Ele ligou para alguém lá e foi lá alguém e falou para ele: olha, mas é melhor você não vender esses peixes não, porque quando fritar o peixe o veneno vai se exalar. Ele ligou para mim e falou: Alex, mesmo que os peixes estão vivos eu não posso vender. O Senhor falou para mim: fala para ele que eu faço a obra por completo, eu não faço a obra por metade. Fala para ele vender os peixes, que eu vou colocar sabor no peixe. Eu agradeço a Deus. Fomos num restaurante ali em Varginha, ligou para ele, fomos lá numa quinta-feira levar os peixes. Chegou o Senhor que a mulher comprou 500 quilos de peixe, e o filé de peixe. Chegou o Senhor, e quando foi no santo, aleluia, aquela mesma mulher ligou, falou: Senhor Maciel, aleluia, o senhor tem mais daquele peixe? Ele falou: deu algum probleminha? Ele falou: não, todo mundo que comprou aquele peixe falou que nunca comeu um peixe igual aquele. O Senhor tirou veneno, colocou sabor no peixe, e o nome de Deus está sendo glorificado dentro dessa igreja. Até hoje, manda alguém liga perguntando se tem peixe. O servo de Deus vendeu 7 mil quilos de peixe, até hoje não teve nenhuma reclamação, e o nome de Deus está sendo glorificado dentro dessa igreja. Agradeço a Deus por tudo. Eu trago saudação de muitos lugares, onde o Senhor tem dado a graça de congregar. Terça-feira já estamos retornando para São Paulo, onde o Senhor tem a graça de congregar em São Paulo. Eu também quero levar a saudação dessa irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Isso é por tudo, Deus seja louvado. Amém. Aqui, mais para frente, quase no fim, também fala que o reino dos céus é semelhante
a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, puxam para a praia. Assentando-se, apanham para os cestos bons e os ruins, porém, lançam fora. Disse que assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Acabamos de ler aqui, irmãos, alguns parágrafos, e onde que estão relatadas nestes parágrafos algumas parábolas. E essas parábolas, elas saíram da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. E era um método de ensino muito usado pelos mestres, pelos rabinos, naquele tempo. E o Senhor Jesus também, no cumprimento da sua missão, no anúncio do Evangelho, ele fez bastante uso deste método de ensino, que são parábolas. Parábolas quer dizer comparações. Na verdade, irmãos, uma das finalidades que o Senhor ensinava por parábola é para que houvesse uma compreensão melhor dos ouvintes daquilo que estava sendo dito a respeito do reino dos céus e da sua justiça. Porém, em algumas situações, a parábola ela não tinha essa serventia. Era para que alguns ouvissem, mas não compreendessem mesmo, como acabamos de ler aqui. E quando o Senhor falou da parábola do trigo e do joio, até os seus próprios discípulos, que sempre estavam junto dele, que foram escolhidos a dedos e com muita oração, os próprios discípulos não compreenderam aquela parábola. Aí, quando o Senhor despediu a multidão, e a multidão se dispersou, o Senhor foi para casa. E os discípulos, chegando aos pés do Mestre, pediu que ele explicasse a parábola do joio do campo. Vemos aqui, irmãos, a reverência e o respeito desses discípulos para com o Senhor. O Senhor estava na sua casa, eles foram ali junto, e eles foram aos pés do Mestre e pediu ao Senhor. E o Senhor viu que o que eles estavam pedindo era um pedido sincero, não era apenas uma curiosidade. O Senhor notou neles que realmente eles tinham interesse de saber o significado daquela parábola que ele tinha anunciado à multidão. Porque o Senhor conhece todos os corações, irmãos. Nossos pensamentos, os nossos intentos, as intenções, o Senhor conhece tudo. E bem-aventurados são aqueles que vêm buscar o Senhor, ou que buscam o Senhor, mas com sinceridade no coração. Que muitos se aproximam do Senhor, muitas vezes, com interesses supérfluos, interesses secundários, sendo que a missão do Senhor Jesus, aqui nesta terra, ela não foi uma missão de duplo significado. Ela não foi uma missão de duplo sentido. A missão do Senhor Jesus aqui na terra foi para anunciar o caminho que conduz à salvação, que conduz a Deus, para anunciar o Evangelho da graça. É claro, amados irmãos, que no meio da sua trajetória, da sua missão, porque o Senhor esteve durante 33 anos no meio dos judeus, mas apenas com 30 anos ele se batizou ali pela mão de João Batista, e ele se declarou abertamente para todos que ele era o Filho de Deus e qual que era a sua finalidade dele estar ali com eles na terra. E é claro que durante o anúncio do Evangelho, o Senhor Jesus também fez muitos milagres. Tem alguns que estão relatados aqui nas Sagradas Escrituras, mas alguém deixou registrado aqui que se fosse deixar tudo registrado, os milagres que o Senhor fez, esse livro aqui não era suficiente para conter. Mas o Senhor fez milagres. E numa situação que não estavam crendo, Cristo estava ali, irmãos,
Hoje o Senhor Jesus se manifesta no nosso meio em espírito. Mas ali o Senhor estava como um verdadeiro homem, como um verdadeiro Deus. Então poderia tocar nele, dar a mão para ele, poderia abraçar o Senhor. E ele estava ali e anunciava o reino dos céus, palavras nunca ouvidas por todos aqueles que ouviam o que o Senhor anunciava. Mas chegou um dia que o Senhor, ele falou assim: se vocês não creem pelas palavras que eu anuncio, crê pelo menos pelas obras que eu faço. Ele falou daquela forma, ele estava suplicando para aquele povo de coração duro e de dura serviço. Se vocês não conseguem crer pelas palavras que eu anuncio, crê pelo menos pelas obras. Mas nem assim foi o suficiente, irmãos. Porque tem aqueles que eles deixam prevalecer o seu ego. Foi o caso dos escribas, dos fariseus. E eles gostam de ostentação, como o Senhor censurou. O Senhor Jesus um dia censurou os fariseus e os escribas. Vós gostais de orar nas praças, seus vestidos andam aí com largos filactérios, franjas grandes, para chamar a atenção. E o reino dos céus, irmãos, ele não veio trazer esta parte para os filhos de Deus. O reino dos céus, ele não veio para nós, para que nós pudéssemos, tendo o reino dos céus em nós, chamar a atenção. Mas aquele povo queria, principalmente os fariseus, então eles não aceitavam, porque a lei falava assim: olho por olho, dente por dente. Se, aleluia, com ferro fere, com ferro será ferido. E o Senhor Jesus falava diferente, falou: olha, se o teu inimigo bater na tua face, vira o teu rosto e dá outra face para ele bater. Se ele fala para caminhar aí uma légua ou alguns quilômetros, vai ao dobro com ele. Então, foi isso que o Senhor, porque ele veio trazer a humildade e a mansidão. Isso era muito forte para que aqueles homens pudessem, que estavam na lei, pudessem aceitar. E aqui ele começou a falar por parábola. Ele falou que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, porque o homem que semeia boa semente no campo, o semeador, ou podemos aqui chamar também de um agricultor, o homem que semeia a boa semente no campo, a obrigação dele não é só semear. A obrigação dele é cuidar daquilo que foi semeado. E cuidar até que venha a época da colheita. Porque ele vai crescer, né? E vai depois estar numa condição de ser colhido. Então a obrigação do homem que lança é cuidar. Mas o que aconteceu aqui nesta parábola? Os homens não cuidaram, eles dormiram. E eles dormindo, o inimigo, que é oportunista, veio e semeou no meio de todos aqueles trigos, semeou o joio no meio do trigo. E o joio no meio do trigo, irmãos, ele estraga ali a qualidade daquela colheita. E o joio no meio do trigo também, se a pessoa não já estiver habituado com aquela plantação, aqueles que não conhecem, eles não vão nem perceber a diferença do joio e do trigo. Só que o trigo, ele serve. A finalidade do trigo, ele vai servir de alimento. E o joio, ele não serve para nada. E quando numa plantação se mistura joio com trigo, ali compromete a qualidade daquela plantação e daquela colheita, e também dá um grande trabalho para o proprietário daquela plantação. Então aqui os homens descuidaram, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E os servos do pai de família foram ter lá com o pai de família e falaram assim: Senhor, tu não semeaste no teu campo boa semente, por que tem então joio? Aí eles disseram: um inimigo é quem fez isso. E os servos, indignados, disseram: querem, pois, que nós vamos lá arrancar o joio? E ele disse: não, porque pode-se correr o risco de colher o joio e arrancar o joio e arrancar juntamente o trigo. Então deixa crescer ambos até a colheita. Depois, na hora da colheita, fala para os ceifeiros: colhe primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. E os discípulos não entenderam aquilo. Aí, quando estava na casa do Senhor Jesus, eles pediram uma explicação. E o Senhor Jesus falou assim: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, falando dele, falando da palavra, né, que saía da sua boca,
falava assim, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Então ele transformou tudo aquilo que ele tinha falado, naquele exemplo, ele transformou, irmãos, ali para a parte espiritual e para a finalidade da sua missão. Ele falou, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também será na consumação deste mundo. Ele mandará os anjos e eles colherão tudo o joio e também o trigo. Só que o joio que causa escândalo, esses irão para o fogo eterno. Irmãos, e isso acontece porque nós estamos aqui nesta graça e também o Senhor, ele lançou a semente. Tem uma parábola diferente dessa, mas que fala de 4 tipos de semente, né? Que uma caiu em boa terra, mas outra caiu no pé do caminho, outras em pedregais, e outra que caiu também entre espinhos. E cada ela teve ali um destino, mas nenhuma teve suficiência para crescer e ali se fortalecer. A única que cresceu e se fortaleceu foi a semente que caiu na boa terra. Mas as outras, irmãos, foram sufocadas, o sol escaldante também acabou não dando condição para ela crescer, e elas vieram a morrer. E no nosso meio, irmãos, isto explica com detalhes aquilo que acontece no nosso meio. Porque muitas vezes o Senhor, ele chama uma multidão. Alguém recebe o anúncio do Evangelho, o anúncio desta graça. Outros nascem de pais que já são crentes, familiares crentes. Então, irmãos, e todos um dia chegam-se à consciência que tem que se batizar. E muitos vão e são chamados. Tem batismos, hoje ainda não tanto, mas teve batismo que já batizou mais de 600, mais de 500. E quantos o Senhor chama durante o ano? É uma grande multidão que o Senhor chama. Mas nem todos conseguem permanecer. Porque tem aqueles que a semente ela não cai na boa terra. Ela cai no meio de espinhos. A pessoa ela aceita o Evangelho da graça, mas ela começa a limitar o operar do Evangelho na sua vida. Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem um trabalho na vida de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano que aceita o Senhor Jesus. Então ele começa a desenvolver um trabalho, irmãos. Mas tem aqueles que por conta da sua natureza, por causa da sua dura serviço, aquele que por conta de muitas outras coisas, as suas próprias vaidades, os seus egos inflacionários, então ele acaba não facilitando e não deixando com que a palavra, ela desenvolva um trabalho na sua vida. E o trabalho que o Evangelho ele desenvolve em nós é um trabalho que nos faz humildes, que nos faz mansos, é um trabalho que tira de nós a grandeza, que mexe na nossa natureza, porque o trabalho do Evangelho, ele faz aqueles que são grandes se tornar pequenos, porque a própria referência espiritual nossa nesta terra e nesta graça é o Senhor Jesus. E ele falou, eu sou humilde e manso, aprendei de mim. Então esse é o trabalho do Evangelho. E o Evangelho também, ele começa a trazer em nós, ele começa a trabalhar na nossa consciência e trazer em nós um desejo de nós buscarmos a santificação. Porque sem a santificação, nenhum de nós veremos ao Senhor. Então nós começamos, irmãos, o Evangelho, quando ele começa a desenvolver em nós, nós começamos a ter um desejo de buscarmos a santificação. Então nós começamos, irmãos, mudar, é uma mudança. E a mudança do Evangelho, ela não é de fora para dentro. Ela começa de dentro para fora. Então nós começamos a ter vergonha do nosso passado. Nós começamos, quando o Evangelho começa a desenvolver em nós, e a semente da graça, nós começamos a ter vergonha do que nós fazíamos, das palavras que nós falávamos, das formas como nós conduzia a nossa vida,
também da forma que nós nos vestíamos e da forma que nós andávamos. Bendito é o Senhor, o que nós víamos, o que nós enxergávamos, o que nós líamos, o que nós assistíamos. Bendito é o Senhor. Então o Evangelho, quando ele começa a trabalhar em nós, irmãos, começamos a nos envergonhar, e há um desejo de nós buscarmos a santidade. Então o que acontece para nós? Nós que outrora, de noite, nós nos reuníamos, às vezes com amigos, com turma de amigos, e íamos para lugares, né? Os jovens para baladas e muitos outros iam para tantos lugares, e tomado pelo Evangelho da Graça, já não tem mais aquele desejo, né? Muitos tem irmãos que eram de escola de sambas e tocava tantas outras coisas, e eles perdem o prazer de tudo aquilo, e vem aqui dentro quer tocar, acha bonito, daqui a pouco está na orquestra, está aqui, perdia tanto tempo nos fins de semana, jovens mesmo, que iam para tantos outros lugares, agora não, chega o fim de semana, olha, amanhã tem uma reunião da mocidade, amanhã tem um ensaio regional, tem um ensaio local, amanhã tem um culto de busca de dons, amanhã, e a Irmandade também, quantos pais que preparavam suas crianças e seus filhos para ir em tantos outros lugares que não tinha edificação. Agora não, o Evangelho entrou na sua vida, e eles chegam no fim de semana, prepara as criancinhas, traz aqui, vem cultuar ao Senhor, vem, e quantas vezes nós presidindo um culto de semana, vê mães aqui entrando com crianças no colo, teve um dia difícil, teve muitos pais, teve um dia difícil, jovens que vêm congregar, às vezes, irmãos, sem terno, vieram direto do trabalho, estão aqui, por quê? Porque o Evangelho, ele está fazendo um trabalho na sua vida. Aquela semente, ela não caiu entre espinhos, e nem entre pedregais também, e nem no pé do caminho. Percebe-se que aquela semente é uma semente que caiu em boa terra, e ela está ali em crescimento, em evolução. Daqui a pouco começa a aparecer os frutos. A irmã que, aleluia, de repente Deus chama, passa algum tempo, já está orando, já está testemunhando, o jovem já está orando, outros, daqui a pouco, irmãos, famílias, Deus está me mandando num lugar, Deus está me mandando em outro lugar, e começam a se envolver naquilo que está no meio desta graça, porque há uma grande sublimidade, amados irmãos, no nosso meio. Na verdade, o trabalho de Satanás nesses últimos tempos é colocar uma venda nos olhos da Irmandade, para que nós não enxergamos a grande sublimidade que está no nosso meio, e ele vem colocando vendas para que isso nós não enxergamos, mas há uma grande sublimidade, e de repente está um irmão lá, ou até um jovem, fala, eu queria fazer alguma coisa, eu vou ver como que eu faço para interpretar libras, eu vou ver como eu faço para entrar e aprender a música. Aí vem outra irmã falar, eu quero participar da limpeza, um irmão fala, eu quero participar da manutenção, eu quero participar onde que tiver das construções, bendito, e começa, irmãos, é porque o trabalho do Evangelho, aquela semente, ela caiu numa boa terra, bendito é o Senhor. Aquele jovem, aquelas jovens que antes iam para tantos lugares, baladas e outros lugares, agora não, se reúnem e falam, olha, vamos aprender, eu queria aprender a tocar violão, Deus dá o dom, começa a tocar, pega o seu instrumento, vai fazer uma visita, aleluia, entra num lugar, lá tem um moço, tem uma família com depressão, outros acorrentados dentro de um quarto, tem a miséria, o espírito da miséria, Deus está me mandando naquela casa, às vezes nem sabe o que tem lá, entra, toca, canta, a glória de Deus desce, aparece, e o Senhor entra ali, liberta aqueles que estão ali oprimidos. Quantos irmãos e irmãs, moços e moças, que têm até divisas na sua vida, entra numa casa, o diabo sai por uma outra porta, entra num lugar, e sem falar nada, pelo respeito daquilo que está na sua vida, pela santificação e pela consagração que está na vida daquele irmão, daquela irmã, aleluia, a paz que faltava naquela casa, o Senhor manda a paz, muitas discórdias, o Senhor manda as discórdias embora. Então, irmãos, nós chegamos num tempo que agora está se lançando o adversário desde o começo, ele começou a lançar o joio no meio do trigo, e muitos dormem, muitos não conseguem perceber o
trabalho do adversário, porque ele entra no meio do povo e começa a jogar o joio. E quando o joio aparece na nossa vida, nós vamos perdendo o desejo de estar aqui cultuando a Deus, nós vamos perdendo o desejo de estar nos pés do Senhor orando, nós vamos perdendo o desejo de cantar, de glorificar a Deus. E nós começamos porque o joio foi lançado, nós dormimos, agora dentro de nós tem o trigo e tem o joio. Aí de repente nós que éramos tão fervorosos, começamos a falar que era muito exagero da minha parte, Deus não quer eu andando desta forma, para que eu andando disso? Eu não preciso fazer isto todo dia na igreja, toda semana na igreja. Por quê? Porque nós dormimos e vem o inimigo e lança o joio. Bendito é o nome santo do Senhor. E Deus hoje está aqui, irmãos, vendo um por um de nós que estamos aqui, e o Senhor está vendo que o adversário ele lançou muito joio. Bendito é o Senhor. E o Senhor, ele não vai arrancar o joio agora, mas ele vai jogar por esta palavra algo na tua vida que vai matar o joio aonde ele está. Bendito é o nome santo do Senhor. E o Senhor sabe muito bem como matar o joio na tua vida sem matar o trigo. E esta palavra ela vem com esta finalidade nesta noite, de matar o joio na vida de muitos sem matar o trigo. Bendito é o Senhor. Porque, irmãos, irmandade, presta bem atenção nisto que Deus vai dar a graça de falar. A peneira, ela está passando no meio da obra de Deus, e a peneira está passando, e quando o Senhor passa a peneira, o vento sopra tudo que é palha, e só fica os grãos. Bendito é o Senhor. Aí alguém assustado, mas está indo embora tanta gente, estão se desvirtuando, perdendo foco. São as palhas. Bendito é o Senhor. Mas os grãos o vento forte não levam. Irmãos, quantas vezes o Senhor fala, o Senhor aconselha, o Senhor manda a palavra, e ali não dão crédito, sacode o ombro, não aceita, escolhe o que querem ouvir, vem aqui ouvir a palavra, mas ele já vem com conteúdo. Eu quero a palavra neste conteúdo, porque se não for para mim não interessa. Tem gente que fica até na hora da palavra, pega o inário, pega a Bíblia, não se interessa, enquanto uma grande multidão percebe que o Espírito Santo está aqui no nosso meio. Aleluia. Como o Senhor falou para aquele povo, o Senhor implorou para aquele povo: se vocês não creem pela palavra que sai da minha boca, crê pelo menos pelas obras. Será que nós ouvimos gloriosos testemunhos? Não foi Deus que fez todas essas obras? Creia que Deus está aqui no nosso meio. Irmandade, nós, aleluia. Então o que acontece? O adversário ele vai semeando, porque ele tem um projeto, ele tem os seus planejamentos. E o adversário, irmãos, nós não podemos ignorar os ardis do maligno, porque ele é um ser caído, uma luz que se apagou, mas ele é um ser estrategista, e ele é cheio de estratégias. E o que é mais difícil de pregar, mas tenho que pregar porque Deus me manda, é que as suas estratégias dão resultados, dão certo não lá no mundo só, dão certo aqui no meio do povo de Deus. Bendito é o Senhor, porque ele vem com os seus planejamentos, com as suas estratégias. Não é que ele implanta um planejamento hoje e amanhã isso acontece. Às vezes ele implanta décadas atrás, ele implanta no ano passado, implantou para colher no ano de 2025, e muitos que estão dormindo, bendito é o Senhor, se tornam-se vítimas de todos os seus projetos, e ele vem só agora, é a hora da colheita. Eu semeei naquele que estava desatento, naquela que estava desatenta, eu semeei naquele que tem um ego inflacionário, na vida daquela que é vaidosa, eu semeei tudo, agora eu quero colher, e ele manda um vento forte e sai, irmãos, colhendo. Aí bendito é o nome santo do Senhor. Mas bem-aventurado é tu que, ouvindo a palavra de Deus, fala: Senhor, é difícil engolir, eu nem queria ouvir essa palavra, mas se tu está falando, eis-me aqui, meu coração é todo teu, faça morada no meu coração. Irmandade, bendito é o Senhor. Vamos nos firmar na verdade, vamos buscar o reino dos céus e a sua justiça, vamos saber administrar o nosso tempo. O nosso tempo, ele é curto, são 24 horas por dia. Dentro dessas 24 horas, nós temos os nossos afazeres e temos o nosso tempo de dormir também. Mas quando sobra alguma coisinha para nós, irmãos, vamos saber aproveitar, vamos administrar o nosso tempo. Bendito é o nome santo do Senhor, porque o que está aí na terra vai continuar levando muito
muitos descuidados, muitos incautos que estão aqui, o vento vai levar. E tem outra coisa, irmãos, tem coisas que Deus vai tomar medida contra o ser humano, e o Senhor Jesus, ele intercede. Ainda não, Pai, ainda não é chegada a hora, mas Deus manda falar claramente nesta noite para a Irmandade: a sua ira não vai ser mais retida. Deus já determinou a partir deste ano que a sua ira vai ser derramada. Encheram a taça da ira de Deus. E a sua ira não vai poupar criança, não vai poupar jovem, não vai poupar idoso, não vai poupar intelectual, não vai poupar pobre, não vai poupar rico. Não vai, irmãos. O povo de Deus, não se assuste. Mas o que nós vamos ver é a ira de Deus que não vai ser mais contida. Não vai ser. A humanidade passou e ultrapassou de todos os limites toleráveis pela santidade divina. E vem vindo uma reação dos céus contra a humanidade, irmãos. Por isso que Deus fala, o povo, aqui no nosso meio, porque o Senhor anunciou para o seu povo quando estava lá no Egito. Falou assim: olha, não suporto mais Faraó, ele já passou dos limites, agora eu vou mandar o anjo da morte, e ele vai passar no Egito. E quem não espargir o sangue do concerto nos umbrais, e quando o anjo da morte passar, se ele vê alguma casa que não tem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, a morte vai entrar lá e vai levar os primogênitos daquela casa. E o Senhor não avisou isso para o Egito, avisou para o povo dele. E ali, irmãos, o destruidor entrou. Aqueles que não tiverem apercebidos, aqueles que não tiverem vigilantes, aqueles que não estiverem com as suas lâmpadas acesas, não é que o destruidor ele vai vir, ele já está na terra. A tolerância de muitos está ficando tolerância zero. Não tem mais tolerância com filho, não tem mais tolerância com matrimônio. Vê defeito no cônjuge. O amor não existe mais. Então, quando o amor ele vai embora, o que a irmã começa a enxergar no irmão? Defeito. Quando o amor vai embora, o que o irmão começa a chegar na irmã? Defeito. Só defeito. A roupa dele não me agrada, a roupa dela não me agrada, aquela pinta no rosto que era o charme dela é uma coisa horrorosa, e o corpo dela já não me agrada também, e a tolerância é zero. Então o que faz? É fácil, eu não quero mais ele, eu não quero mais ela. Em vez de ir nos pés do Senhor, fala: Senhor, coloca virtudes na minha esposa, coloca virtudes no meu marido, muda o gênio dele, muda a personalidade dele, coloca virtude que eu olhando para ele eu sinto, aleluia, prazer, eu sinta, aleluia, até um amor grande por ele, eu olhando para ela também, coloca virtude, bendito é o Senhor. Mas ninguém começa a ver as coisas, já é a tolerância zero, não vai mais nos pés do Senhor. Bendito é o Senhor. E eu prefiro acabar com esse casamento do que esperar Deus vir e começar a trabalhar na vida do meu marido e na vida da minha esposa. Bendito é o nome santo do Senhor, porque o anjo da morte ele está andando, está entrando, dissolvendo lares, casamento, acabando com famílias, entrando dentro das congregações. Bendito, quer entrar no meio do ministério, no meio da orquestra, mas eu sinto que o sangue de Jesus Cristo cobre esta igreja agora. Tu não devia ter falado: perdi a minha viagem vindo aqui. Tu não devia ter falado: perdi a minha viagem vindo aqui. Onde que Deus se manifesta, o homem não perde a viagem.
Glória ao nome do Senhor. Agora, Deus, olhando dos céus, enquanto estão lá se contaminando, e amanhã também eles vão confessar os seus pecados, mas não tem efeito nenhum aquilo lá. Deus, olhando na terra, vê dentro desta congregação uma igreja superlotada, irmãos no corredor, irmãs na escada, lá fora, lá embaixo, escutando a palavra. Deus, manda aqui uma nuvem cobrir esta casa de oração. Perdoa, irmandade, mas a força de Deus está aqui, e Deus está cobrindo com a sua misericórdia. Cantamos o hino 36, a fiel proteção. Essa fiel proteção vai tomar a tua casa, vai tomar os teus filhos, vai tomar o teu ministério, vai tomar os teus negócios. Seja agora blindado com a fiel proteção. Canta, manifesta, glorifica, fala num idioma diferente. Receba aí o vigor, uma divisa nova. Receba uma divisa nova. O inimigo não nos faz parar. Deus ama este povo. Deus ama a simplicidade no meio deste povo. Irmandade, nós sempre aqui vamos instruir a cara irmandade, desde que tomados por Deus, vamos instruir a cara irmandade para ler, se dedica a ler esse sagrado livro, mas leia mesmo, leia, e o que não souber, se tiver na família, se reúna, conversa com teus filhos, leia o histórico da obra de Deus, leia como Deus usou o irmão Luiz Franciscão para trazer esta graça. Bendito é mas a honra e glória de Deus. Nós vamos sempre falar para a Irmandade ler. Nós do ministério sempre somos aconselhados que nós temos por obrigação ler e reler aqui o que está aqui escrito. É claro que às vezes tem irmãos aqui em cima que são analfabetos, mas esses irmãos analfabetos, Deus fala na boca dele. Quem que falou na boca de Pedro? Um homem que não tinha cultura, e numa pregação 5.000 almas se converteu. A Irmandade leia, que isto é saudável. Agora muitos ficam. Vão estudar. Quantos teólogos formados em universidades conceituadas, pega ali 15, 20, 30 teólogos, não aceita o véu na cabeça das irmãs, estão lá, são teólogos. Não aceita o ósculo santo, são lá, são teólogos. Estudaram. Quantos teólogos formados, bendito é o Senhor, são secessionistas, não aceita, fala que o Espírito Santo, o dom de evidências, os dons cessaram lá no tempo de Cristo, e não aceitam milagre, fala que isso aí não existe, a promessa do Espírito Santo não existe. Aí fica lá, calvinistas, arministas, eu sou isso, eu sou aquilo, bem-aventurado é quem é de Cristo. Fica aqui na tua humildade, na tua simplicidade, que Deus vai te enviar para falar com líderes religiosos, com políticos, e Deus vai encher a tua boca, mesmo tu não tendo cultura. Já foi o horário, irmãos, mas a glória de Deus está aqui. Quando Salomão terminou de orar na consagração do templo, uma nuvem invadiu aquele lugar, e tem uma nuvem espiritual aqui no nosso meio. Tu vais sair daqui, é o final desta palavra. Deus manda dar uma ordem na vida de muitos que estão aqui. Deveria ser poucos, mas são muitos. E Deus manda dar uma ordem: espírito de miséria, em nome de Jesus Cristo, sai da minha igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Não tem mais miséria no teu caminho,
Volte em paz, porque Deus vai entregar o fio da meada nas tuas mãos. Deus seja louvado. Um culto que gera comunhão, então nós temos defeito de não conseguir simplificar muito a palavra, então a gente precisa de um momento, de um tempo maior. Irmãos, sabendo-se que essa comunhão nós já atingimos uma essência celestial. Eu agradeço a Deus pela, irmãos, preparação gloriosa de estar junto de vós. No ano de 99, Deus me chamou nesta graça santa e maravilhosa. Agradeço a Deus que o Senhor, no tempo certo, preparou uma das suas filhas para ser minha esposa. Tem abençoado grandemente o nosso lar, com amor e paz que reinam dentro da nossa casa, nos dá um casal de filhos, que é a nossa felicidade. Me recordo, irmãos, conversando com o irmão Luiz, há 10 anos atrás, 10 anos e alguns meses, nós estávamos nessa casa de oração, pedíamos oração para minha esposa, que estava gestante de gêmeos no seu ventre, mas a medicina já tinha descartado um feto, um embrião, né, irmãos, estava começando a gestação, e orávamos para que o Senhor pelo menos segurasse, irmãos, um bebezinho no seu ventre. E eu agradeço a Deus que esta menina que nasceu, irmãos, vai fazer 10 anos agora, em julho, está junto de nós hoje. Eu estou bem glorificado. A medicina falou para mim, para minha esposa, que era impossível nós ter filhos. Deus fez uma obra gloriosa, nos deu também um menino, irmãos, que hoje está fazendo agora em julho também 14 anos. Ele é do dia 24 de julho e ele é do dia 28 de julho, irmãos. É a nossa felicidade. Eu agradeço a Deus, irmão, Senhor, esse menino, quando nós estávamos para ir para a reunião de jovens, preparando na comunhão, irmãos, no sábado, orando, a nossa reunião de jovens ainda era no domingo pela manhã. Ele me chamou e falou: pai, eram umas 10h15, vamos orar? Eu estranhei um menino tão pequeno, uns 3 anos de idade, 4 anos no máximo, me chamando para orar. E nós fomos orar, e a oração demorou uns 30 minutos, levantamos da oração, ele fez a dele, eu fiz a minha. E eu falei: filho, Deus te mostrou alguma coisa? Ele falou: pai, Deus me mostrou uma visão. E o que Deus te mostrou? Deus me mostrou uma visão que a porta da congregação vai fechar, nós vamos buscar a palavra e não vai ter palavra. E só que se nós vencer tudo isso aí, pai, o Senhor vai vir buscar a sua igreja na nuvem de glória. Aleluia. E eu vi na visão que aqueles que venceu, e ele falava e frisava bem direitinho: as portas da igreja vai fechar. Alguns vai bater e não vai poder entrar para dentro da igreja, irmãos. Mas depois, aquele que vencer, eu vi ele subindo aos céus com asas de anjos nas suas costas. E ele pregava, chorava e manifestava a linguagem. Aí, irmão, isso é loucura, né? Se eu dizer para vocês que quando a minha esposa estava gestante, a gente pregava para ela e dizia que ele já ia nascer com o Espírito Santo, irmãos. Essa criança, desde pequena, ela fala em linguagem, irmãos. Eu agradeço a Deus que um dia nós estávamos ali na Avenida de Deus, trabalhando, o Senhor me visitou e falou assim: tá vendo esse homem que está descendo aí? Eu olhei para ele, o Senhor falou para mim: o espírito de morte está com ele. Ele vai lá no rio, agora na ponte, vai se jogar e vai tirar a vida, anuncia minha graça para ele. Irmãos, eu virei na porta da congregação com o carro que eu estava, virei, dei, irmãos, o balão e parei de frente com ele, os seus olhos estavam vitrificados. Eu disse para ele: o que o Senhor vai fazer com a sua vida? Ele falou: eu estou indo lá no Rio Grande e vou me jogar e vou tirar ela agora de mim. E por que o Senhor vai fazer isso? Porque minha esposa me largou e não tem mais motivo de viver. Eu falei: o Senhor quer tirar a sua vida e alguém que quer te dar vida me mandou anunciar ela para o Senhor. Glória! Anunciamos, o Senhor repreendeu aquele espírito na hora, arrancou daquele homem, congregou nos próximos cultos e o Senhor chamou ele às águas do Santo Batismo. Irmão, sua mãe veio morar com ele de uma denominação idólatra. O meu menino, irmãos, daquela idade, ele fingia que estava brincando ali de tocar no meio da orquestra. Ele pulou do banco um domingo antes, foi lá onde que ela estava na frente do órgão, na ponte, e disse: irmã, daqui 7 dias Deus faz uma obra na sua vida. Voltou e sentou para tocar, irmãos. E no outro domingo, quando o servo de Deus ia encerrando o serviço das águas, ele pulou de novo na simplicidade de uma criança e olhou para ela e falou: você está ou não está joia? Ela falou: eu estou, tomada pela virtude, levantou e foi se trocar. O Senhor chamou ela às águas do Santo. Eu agradeço a Deus que, irmãos, a minha menina, irmãos, vou contar mais umas 2 obras. Glória a Deus. Irmãos, tem irmãos que têm obras de profundidades extremas. Só, irmãos, todas as obras de Deus é de Deus. E elas, às vezes, por mínimas aos nossos olhos que são, a profundidade só é pela incapacidade humana de sermos e de entendermos. Irmãos, eu agradeço a Deus por quanto, irmãos, nós somos
fazer uma parte na obra de Deus num determinado lugar. Alguém falou assim: vocês vão anunciar o evangelho lá e os demônios entram na casa de vocês. Quem é do ministério pega os filhos e acaba com tudo. Falei: Senhor, eu vou lá, eu tenho prazer de fazer a tua vontade, como estamos até hoje, anunciando o teu evangelho. Mas agora o demônio entrar na minha casa e mexer com as minhas crianças e acabar com a minha paz, eu não aceito isso. Irmãos, e fomos em paz. Mas, irmãos, por alguma maneira, diante de alguma dificuldade, diante de quando Deus fez até uma obra, não vou contar agora, quando nós temos Covid, Deus usava dela, ela não tinha casa na oração, repreendia a morte todos os dias, punha o véu na cabeça e saía profetizando na sala. Irmãos, mandando a morte embora e anunciando: você não pega meu pai, você não pega minha mãe, você não pega meu irmão. Aleluia! E nessa casa você não leva ninguém. Glória a Deus! Sentido de todo dia orar e repreender a morte dentro de casa, irmão. E aí, irmãos, eu agradeço a Deus que a alegria, essa menina sempre foi muito alegre, muito feliz, irmãos. Era irradiante. E aquilo tudo foi embora, irmãos. E uma angústia, um pânico tomou essa menina. E um desespero tão grande que a tribulação que estava nela pegou minha esposa também. Ela começou a só chorar. Irmãos, e nós orávamos. Ela disse: Gabriel, você não vai fazer nada. Eu falei: não, por enquanto eu não vou recorrer à psicologia, ninguém. Vamos ficar em paz. Irmãos, e nós orávamos, mas agora é diferente de nós orar por nós mesmos do dia que Deus manda nós orar, irmão. E nós estávamos arrumados para ir num culto ali em Tuberaba, todos prontos. O Senhor visitou a minha alma e disse: agora é a hora de você orar para a tua filha. Vamos lá dentro do quarto dela, quando bateu o joelho no chão, irmãos, não vou repetir as palavras da oração, mas a glória de Deus visitou a minha alma, visitou a minha esposa, visitou meu filho, visitou a minha menina. Repreendemos aquele mal e o Senhor repreendeu e mandou embora. E o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia! Casa de verdade. Irmãos, eu agradeço a Deus. Para terminar, irmãos, sempre incentivamos os nossos filhos às coisas de Deus. E incentivamos ela também para estudar música. A música envolve, irmãos, muitas situações da nossa vida, mexe com a memória, concentração, inteligência, tantas coisas. E nós não incentivamos a nossa filha a tocar, ensinamos ela que tem irmãos, um ensinamento, que às vezes ela não vai ser organista, isso depende muito, mas que ela vai ser organista em casa, vai tocar para louvar a Deus, não para competir com ninguém, irmãos. E isso entrou no coração dela, portanto hoje ela toca hinos, irmãos, e ela não tem essa ambição de correr para tocar na igreja e que alguém vai tomar a vaga dela, não. Se for no tempo de Deus, você vai tocar, irmão. Aleluia! E agradeço a Deus que ela falou: pai, e ela começou a negociar o órgão comigo. Primeiro ela começou a negociar a festa de 15 anos, quem tem menina sabe, irmão. Mas aí ela pegou e eu falei: e o órgão? Ela me pediu, eu falei: e o órgão? Vamos negociar ou a festa ou o órgão. Ela falou: mas Deus não pode preparar os dois? Eu falei: não, que pode, pai. Mas o pai sabe, né? Como que resolver? Irmãos, eu fui olhando aquilo, eu comecei a olhar. Irmãos, se ligar numas lojas, normal, vendedor, quer lucro, saudável para a paz de Deus. Irmãos, não estamos julgando ninguém. Irmãos, às vezes até ali para envolver alguma coisa, mas é normal, quer lucro, tudo bem, não tinha negócio, não tinha condição. Aí o meu menino estava terminando o serviço no sábado de tarde na sorveteria. Meu menino falou: pai, a minha irmã está com R$50 e ela está pesquisando no celular dela como comprar um órgão com R$50. Aleluia! Aquilo ali partiu meu coração. Meu Deus. Eu sentei no degrau daquela sorveteria, falei: Senhor, faz uma obra. Como que eu vou fazer? Quando eu peguei o celular, que eu abri o aplicativo, chega um anúncio. Quando chega o anúncio, eu clico, vai direto para o WhatsApp, que eu mando mensagem, o irmão de lá responde: a paz de Deus, irmão Gabriel. Aleluia! Deus preparou essa loja para mim, meu irmão. Essa loja aqui é guiada por Deus e tudo que Ele manda fazer, nós faz. O irmão gostou desse da promoção? É o mais simples que nós temos, o mais barato. Irmãos, é esse. Qual que é a condição do irmão? Irmãos, posso pagar assim, dessa maneira? Irmão, vou te mandar os links aí, faz o pagamento. Irmãos, o frete Deus vai preparar. Fiz os pagamentos, ele falou: não, agora aguarda. Final de ano, provavelmente só em janeiro, só se houver desistência. E tá bom, meu irmão. Irmãos, não aguentei, contei para ela numa oração, ela levantava, chorava e dava glória a Deus, irmãos. Aleluia! Aí, chegou agora em janeiro, minha esposa me ligou: olha, o órgão chegou. Eu falei: olha, que maravilha. Aí ele passou mensagem: irmão Gabriel, vocês vão surpreender com o que Deus vai fazer com vocês aí. Aleluia! Aí, irmãos, quando nós começamos a desembrulhar, tirar ali dos papelão o órgão, eu vi que não era o órgão que eu tinha negociado. Liguei para o irmão, o Senhor me deu, disse: irmão Gabriel, eu não te falei. Irmãos, e nós às vezes se retrai porque tem muito golpe, mas quando ele mandou o áudio, a comunhão da voz dele tocou meu coração. Eu tive medo de fazer os pagamentos. Para o irmão Gabriel, eu não te falei que essa loja Deus me deu.
E que Deus guia ela, falou, Deus visitou minha esposa e me visitou também. E Deus mandou mandar o modelo 2024, que nós nem tem na loja para vender. O melhor da loja estava a tua filha aí chegando agora. Deus, quando nós desembrulhava, Deus visitava o nosso coração e disse, o que não subiu na tua mente, nem desceu no teu coração, eu entreguei para a tua filha agora. Por essas outras obras que Deus tem feito, Deus seja louvado. Também agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui junto de todos vós, a esposa que Deus me concedeu, filhos, minhas noras, netos. Temos visto o cumprimento da obra de Deus na nossa vida, mas sobretudo meu louvor é dado sempre a Deus, por me chamar nesta graça ainda menino e ter me conservado até o presente momento. Temos passado por momentos de dificuldades, mas o Senhor sempre esteve presente, nos ajudando, nos abençoando. Por momentos que passei pelo vale da sombra da morte, o Senhor tem me ajudado. Algum tempo atrás, estávamos ali numa das igrejas do atendimento, trocando diesel, irmãos. E os irmãos pediram para eu, no amor, levar alguma coisa ali para eles. E eu, prontamente, era um dia de domingo, íamos ao mercado, no nosso bairro. Eu falei, não, eu passo a igreja. E fomos ali no mercado, fizemos as compras. E passei ali na porta da igreja. Quando eu passei e falei com os irmãos, ele falou, não, vamos lá na casa do porteiro e o irmão pode entregar. E algum irmão veio lá comigo e ainda eu não ia descer porque estava bastante atrasado junto da minha esposa no carro, meus filhos em casa almoçar. Naquele momento, uma das nossas irmãs passou e falou para mim, irmão, não vai descer. Saudar nós lá na cozinha. Eu falei, não, estou com pressa. Mas pelo menos uma saudação. Eu falei, tá bom, minha esposa fica aqui, eu desço rápido. Ainda desci por fardo de refrigerante, era uma estrada que não tinha acabamento. Desci, ainda brinquei, tomamos cuidado dessa estrada. Saudei as irmãs rapidamente, trocamos alguma fala ali. Quando eu estava subindo, eu tropecei, irmãos, na estrada e não consegui pôr as minhas mãos para apoio e caí com a cabeça na quina do degrau. E era um acabamento fininho, ainda de massa, e veio abrir a minha cabeça. E eu só senti uma dor, levantei, mas de repente minha esposa olhou, o nosso irmão olhou, e viu que o estrago era grande. Fui socorrido ali no UPA, na nossa cidade, e levei pontos, mas tinha um lugar aqui que uma veia que não parava de sangrar, e ali fiquei com gelo, e a minha cabeça começou aqui a criar um ovo, inchar. Eu fui até ali, depois fazendo um raio-x no outro hospital em São Paulo, e não deu nada daquele exame. Voltamos para casa, e aquilo veio a cada dia inchar mais, inchar, e aquilo preocupava. Um dia eu levantei de manhã, tomei um banho, e voltei para a cama, que aquele inchaço me incomodava um pouco. Quando eu me deitei, uma das artérias estourou e o sangue começou a jorrar longe, os pontos todos abriram. Eu fui socorrido e minha esposa me levou até novamente ao UPA. E lá eu me desfaleci. Eu já não via mais nada. Eu só via um pouco antes médicos e enfermeiros extremamente preocupados. E um batia no meu rosto e dizia para eu não dormir, mas eu desfaleci. Acordei já indo na ambulância para o hospital, para o centro cirúrgico. E lá teve, mesmo na ambulância, aquele forte sangramento. Mas eu clamei ao Senhor e disse, Senhor, tu podes colocar o teu dedo aqui, esse sangue parar, eu vou glorificar o teu nome. Aleluia. Naquele momento o sangue estancou, eu fui para a cirurgia. Glória ao nome do Senhor, foi feita a cirurgia, fechado tudo aquilo também. E o médico que me operou é nosso irmão na frente, inclusive, que ele estava lá no hospital. Ele disse, irmão, dá glória a Deus. Deus fez um grande milagre na sua vida. Esta veia era para estourar para dentro, mas por um milagre de Deus ela estourou para fora, e por isso que você está vivo. Eu estou aqui glorificando, em nome de Deus. E traz o Senhor outra, isso já um pouco mais antigo, do filho pequeno. Provavelmente era aquele
naqueles anos de escassez, de inflação alta, de escassez de produto, e o dinheiro praticamente a gente ganhava e não dava, porque a inflação era galopante, os mais antigos lembram disso. Um dia saindo para o serviço, minha esposa me disse, olha, o leite está acabando. Eu falei, e o pagamento está longe. Vou juntar algumas moedas, acho que não tem a gaveta lá no serviço, tem mais algumas. E eu vou ver se eu acho também, porque não adiantava só ter dinheiro. Mas se eu achar, eu trago uma lata de leite. E fui. Quando eu cheguei no trabalho, uma moça que trabalhava comigo me procurou e disse, qual que é o leite que o teu filho toma? Eu disse o nome. Ela falou, incrível. O inquilino do meu pai é gerente de um supermercado. E hoje, a hora que ele estava saindo, ele me encontrou e falou assim, se você conhecer alguém que precisa deste leite, manda me procurar lá, porque vai chegar um carregamento e eu reservo. Glória ao nome do Senhor. Eu falei, tá bom. Aí acabou a noite, pedi emprestado o carro do meu pai, porque o supermercado era um pouco longe. E junto da minha esposa, com as moedinhas no bolso, fui lá pegar a lata de leite. E quando eu cheguei, me identifiquei, já estava quase para fechar o mercado. E ele falou, onde está o teu carro? Falei, meu não, do meu pai. Está ali no estacionamento. Falou, então abre lá. E gritou com o rapaz e dizia, traz a caixa que eu reservei. Glória ao nome do Senhor. Falei, não, moço, eu não tenho dinheiro para a caixa. Eu só quero levar uma lata de leite. Ele falou, você só pode estar de brincadeira comigo. Eu escondi o dia inteiro essa caixa, agora você vai levar essa caixa. Bendito é o nome do Senhor. Comecei ali a querer discutir com ele. Aleluia. Ele falou assim para mim, mas você não tem dinheiro? Eu falei, não tem. Não tem, Gustavo. Você não tem cheque? Eu falei, mas não tem fundo. Aí ele falou, mas dá um cheque sem fundo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu falei, não é o primeiro e nem o último. Deus proverá na minha vida. Aleluia. Nas provações, só quem passou prova sabe dessas coisas, né? Às vezes quem não passou prova julga. Glória ao nome do Senhor. E o coração batendo pelo moleque que precisava da mamadeira. Aleluia. Eu falei, agora. Aleluia. O Senhor me repreendeu na hora. Falou, cheque sem fundo? Não. Cheque da fé. Glória a Deus. Eu fechei na minha assinatura. Aleluia, eu falei, esse cheque é de milagre, vai caprichar na minha letra e na minha assinatura. Glória a Deus, fui para casa, maravilha, o leite lá para a criança, falei, engrossa aí, porque esse é da fé, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, e aí fiquei preocupado. A hora que esse telefone tocar, é o gerente do banco. Aleluia, e o que eu vou dizer para ele? Não posso mentir, não tenho dinheiro. Aleluia, e naquela época não era nada online. Aleluia, a gente ligava mesmo. Bendito é o nome do Senhor. Passou uma semana e nada do gerente ligar. Passou 2 semanas, nada do gerente ligar. Bendito é o nome do Senhor. E eu falei, meu Deus, aleluia, será que aconteceu algum milagre? Aleluia, fui lá no banco pegar o saldo, milagre, e não tinha. O cheque também não tinha caído. Glória ao nome do Senhor. Eu fiquei em paz, voltei. De repente ia receber férias, aqui alguns adiantamentos. Eu falei, agora é a hora, Deus vai operar o milagre. Já caiu o dinheiro, eu falei, cadê tem o telefone do rapaz lá, sem inquilino? Ele falou, tem, liga para mim, para ele. Aleluia. E eu liguei para ele e falei, ô rapaz, pelo amor de Deus, corre no banco, deposita o meu cheque hoje, porque amanhã já era. Glória ao nome do Senhor. Ele falou, precisava falar com você, rapaz, esqueci. Falei, o que foi? Você é um rapaz muito insistente. E ficamos ali naquela confusão de leva a caixa ou leva a lata, leva a caixa ou leva a lata. Aleluia. Quando você deu o cheque, eu fui no caixa, a mulher do caixa falou, já fechou. Glória ao nome do Senhor. Eu falei, então não tem problema. Chamei a chefe de caixa, falei, olha, guarda esse cheque lá na tesouraria. Amanhã assim que abrir o caixa, você deposita, você registra essa venda e deposita. Bendito é o nome do Senhor. Olha, mas eu não sei o que aconteceu. Aleluia. Ela na prensa colocou, naquela época não tinha computador, era máquina de calcular. Aleluia, e ela colocou em cima da calculadora elétrica, depois a calculadora em cima do cheque, fechou e foi para casa. Naquela noite a máquina deu um curto-circuito, queimou a máquina, queimou o cheque, mas não queimou a mesa. O Senhor, o valor você não deve nada. Aleluia, é o Senhor, irmão, que faz essas obras na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu moro numa rodovia de Anguera.
coração, que é o distrito ali de Jordanese, em Cajamar. E tem um outro grande distrito, 10 quilômetros antes, que é o distrito do Polvilho, no 29. E tem várias igrejas nos dois distritos. E eu fui atender um culto de um dia. E cheguei lá naquele, atendi o culto normal, tinha que resolver uma situação, voltando. Aleluia, a gente anda sempre na estica, né? Glória a Deus. A madame do meu lado. E eu. Tem o posto policial. Aleluia. Quando eu estou chegando, pulo o guarda na frente. Encostei. Passei os documentos, ele falou: tá vindo de festa? Falei: claro. Bebeu? Bastante. Glória a Deus. Você faz o bafômetro? Claro que eu faço. Aleluia. Ele comecei a entender. Aleluia. Soprei aquele negócio lá. Ele olhou: você não bebeu? Eu falei: claro que eu bebi, eu não minto. Mas deu certo. Eu falei: não, que eu bebi é água. Água da vida, moço, que vem do reino da glória de Deus. Aleluia, que você entender. Boa noite, me despachou. Aleluia, eu fui para casa tranquilo, sossegado. Aleluia, no outro fim de semana, fui lá naquelas igrejas daquela região. Voltei, aleluia, no mesmo posto. Outro policial pula na minha frente. Glória a Deus. Eu falei: não é possível que ele vai fazer um passagem no bafão. Mas deve estar pensando que tem uma lanterna apagada aí, alguma coisa. Aleluia, ele já chegou direto. Vem de festa? Claro, doutor. Aleluia, bebendo bastante. Glória a Deus. Faz uma fome? Claro que eu faço. Ele olhou para mim assim. Aleluia. Assoprei. Deu certo, você não bebeu? Eu falei: eu não minto. Bebi. E por que deu certo? Porque eu bebi água da vida, que vem do reino da glória de Deus. A congregação que você bebe também. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, na sexta-feira ia ter um ensaio na minha comum. E o meu irmãozinho me ligou lá do outro lado. Ô irmão, por favor, não pode vir me buscar? Eu falei: eu não sou do Uber. Glória a Deus. Ô irmão, tá pé, problema seu, também andei muito na minha vida. Mas com o instrumento, eu falei: andava com o instrumento e 2 filhos também. Glória a Deus. Aleluia. Pode se virar e vem, não chega atrasado. Pela leve, irmão, pela leve. Glória a Deus. Os ônibus é apertado. Eu falei: é mesmo, é apertado. Mas Mercedes é importado. Glória a Deus. Aleluia. Minha esposa falou: vai lá pegar ele. Eu falei: Deus. Tem que obedecer, né? Esposa. Glória a Deus. Ah, fui eu. Aleluia. Encostei lá perto do prédio dele e falei: você quer que eu desça e abra a porta? Glória a Deus. Ô, irmão, pela leve. Maravilha. Entrando, estamos vendo. Aleluia. Aí não tinha um guarda, tinha um comando. Aleluia. Eu falei: não é possível que vão me parar. Glória a Deus. Passava carro com o pneu careca, com a lataria quebrada, com, aleluia, lanterna apagada. Quando chego eu, apitou, encosta. Glória a Deus. Aleluia. Ele virou para mim: perdendo o ensaio. Eu falei: por tua culpa, Jonas. Glória a Deus. Aleluia. Vou te jogar na Angola, que o caminhão passe por cima de você. Eita, Senhor. E eu encostei assim, já estava acostumado. E ele veio me dar uma bronca. O guarda falou: é lá dentro no pátio. Então, o rapaz está bravo. Aleluia. Glória a Deus. E o menino do lado era: perdendo o ensaio. E o guarda não vinha, né? Perdendo o ensaio. Aquele foi me dando nervoso. A gente é fraco. Aleluia, foi tanto nervoso. Aleluia, a hora que eu ia falar: cala a boca, o Senhor falou: fica em paz que Deus vai fazer um milagre. Glória a Deus. Meu Deus, saiu outra coisa. Bendito é o nome do Senhor. Ele falou: será? Falei: só pode ser Jonas mesmo. Ei, Gordinho, eu já estava meio bravo já. Falei: se ele falar de bafômetro, eu vou soprar esse negócio que ele vai parar do outro lado da pista. Glória a Deus. Mas de repente o meu coração começou a ferver. De repente eu comecei a sentir a presença de Deus no meu coração. Aleluia. E o guarda me disse: boa noite. Eu respondi: os documentos. Eu dei os documentos para ele. Glória a Deus. Aleluia. E ele com a lanterninha olhando o documento. Aleluia. De repente ele abaixou e me disse: Senhor. Falei: pois não. Abra. Glória a Deus. O senhor pode acender a luzinha aí de dentro? Eu falei: agora tem que acender até a luz para ele. Glória a Deus. Apertei o trem lá, acender. O senhor me dá licença, eu posso olhar? Olhar o quê? Para ver se é o senhor mesmo. Eu falei: meu Deus, vai ver que ele foi do bafômetro. Aleluia. A hora que ele olhou, ele pôs um sinal de continência. Capitão,
Pelo amor de Deus, eu não deveria ter parado, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Como eu não reconheci que era o Senhor. Glória. E ele me chama de virtude. Eu falei, bem grosso ainda. E não deveria mesmo. E eu tenho compromisso e me libera logo. Glória a Deus. E ele tremendo a mão e dizendo, tá certo, capitão. Tá certo. Glória a Deus. Aleluia. E eu me lembro lá no capitão. Eu falei, eu sou capitão mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos logo, vamos logo. E Deus me visitando com a glória e com o poder do Deus. Aleluia. E ele tremendo, e todo mundo tinha que ir lá atrás da balança e retornar. E ele gritava, tenente, para a rodovia. O capitão precisa passar. Ia passando com o meu carrinho. Todo mundo, boa noite, capitão. Vai com Deus, capitão. Glória a Deus. O poder de Deus vai estar na nossa vida. Tudo tem que obedecer. E Deus tem me ajudado e me abençoado. Não tem faltado a sua misericórdia. Sou da cidade de Itajamar. Trago e desejo levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. Bom, graças a Deus por tudo, Deus seja louvado.